O tema da santidade com Deus e o exemplo de Enoque são profundamente significativos na Bíblia. Enoque, uma figura misteriosa e inspiradora, é descrito como alguém que andou com Deus de maneira tão íntima e justa que foi levado por ele, sem experimentar a morte, o que o torna um dos personagens mais fascinantes das Escrituras. Vamos explorar em detalhes os aspectos desse tema. Enoque é mencionado brevemente em Gênesis 5, 21, 24, onde nos é dito que ele andou com Deus e que, depois de viver 365 anos, Deus o tomou. Ou seja, ele não morreu, mas foi levado diretamente para Deus. Essa expressão, andar com Deus, carrega um profundo significado espiritual. Andar com Deus implica em uma vida de integridade, retidão e obediência a Deus. Em outras palavras, é um modo de viver que reflete um relacionamento íntimo com o Criador, marcado pela constante busca em fazer a vontade divina. Enoque não apenas seguiu as leis e mandamentos de Deus, mas vivia de uma forma que expressava o caráter de Deus em todas as suas ações. Sua vida era uma demonstração de santidade, em que ele dedicava todos os seus atos e pensamentos ao serviço do Senhor. Enoque não era perfeito, mas era fiel. Ele viveu em um tempo de grande corrupção e violência. Gênesis 6, 5, 6. E sua obediência a Deus, em meio a essa sociedade corrompida, é uma lição sobre viver uma vida santa em tempos difíceis. Ele representou a resistência ao pecado e à decadência moral que caracterizava a humanidade de seu tempo. A sua vida foi um reflexo de um homem dedicado à justiça, misericórdia e obediência a Deus. A Bíblia também menciona que Enoque andou com Deus durante 300 anos, o que implica um relacionamento contínuo e constante com o Criador. Isso não significa apenas que ele seguiu os mandamentos de Deus, mas que havia uma profunda comunhão entre eles. Enoque foi um exemplo de fé inabalável e confiança em Deus, sendo considerado um modelo de piedade e integridade. O fato de Enoque ser levado por Deus sem ver a morte é uma das passagens mais misteriosas da Bíblia. Em Gênesis 5:24 está escrito: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esta ausência de morte é única, e muitos estudiosos acreditam que ela tem um significado profundo, simbolizando a recompensa de uma vida de santidade e fidelidade. De acordo com a tradição judaica, a ideia de que Enoque foi levado por Deus pode simbolizar a perfeição e a transcendência que ele alcançou em sua vida de fé. O conceito de andar com Deus vai além de uma simples caminhada física ou até mesmo um relacionamento de obediência estrita às leis. Andar com Deus implica em um compromisso profundo com a santidade, a justiça e a misericórdia. Significa ser uma pessoa que reflete os atributos de Deus em seu comportamento diário, buscando sempre alinhar os próprios desejos à vontade divina. Esse andar é uma jornada espiritual contínua, onde o indivíduo busca, a cada dia, viver mais plenamente no propósito que Deus tem para a sua vida. Enoque, ao longo de sua vida, manteve esse andar com Deus, o que lhe garantiu um lugar de honra nas Escrituras e o fez ser elevado para o céu, sem experimentar a morte. Essa é uma expressão de recompensa divina pela sua santidade e fé. O Targum de Yonatan é uma interpretação aramaica das escrituras judaicas e, como outros textos judaicos, apresenta uma visão ampliada sobre figuras bíblicas. No caso de Enoque, o Targum de Yonatan faz uma interessante adição à história que não é encontrada na Bíblia hebraica. De acordo com esse Targum, Enoque, após ser levado para o céu, se transformou em um anjo chamado Metatron. Metatron, na tradição judaica, é um arcanjo de grande poder, e seu papel inclui ser um mediador entre Deus e os seres humanos.
Esta transformação de Enoque em Metatron é uma forma de simbolizar sua pureza e santidade, elevadas a um nível celestial. Ele é considerado o anjo que ocupa um lugar de grande importância no céu, sendo muitas vezes descrito como o escriba celestial ou o anjo da presença. Essa narrativa não faz parte da Bíblia canônica, mas reflete a visão mística e as tradições que se desenvolveram em torno de Enoque, especialmente no judaísmo apócrifo e em textos como o livro de Enoque. Enoque é considerado um herói da fé, ao lado de outros personagens bíblicos como Noé, Abraão e Moisés, conforme destacado em Hebreus 11, 5, 6, onde é mencionado que Enoque andou com Deus e foi levado para não ver a morte, porque obedeceu a Deus de maneira exemplar. Ele é lembrado como alguém que exemplificou a verdadeira fé, demonstrando que uma vida dedicada a Deus pode resultar em uma transformação extraordinária. A vida de Enoque oferece um exemplo não apenas para o povo judeu, mas também para os cristãos, especialmente no contexto do Novo Testamento. No livro de Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como o Hall da Fé, Enoque é mencionado como um modelo de fé. O versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser transladado, obteve testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, 5. Este versículo destaca a principal virtude de Enoque. Ele agradava a Deus. Ele não apenas acreditava em Deus, mas sua vida era uma expressão ativa dessa fé, de um relacionamento íntimo e constante com o Senhor. O fato de Enoque ter sido levado por Deus sem passar pela morte é uma evidência dessa aliança especial com Deus. Isso inspira cristãos a buscarem uma vida que também agrade a Deus, vivendo em plena comunhão com Ele e refletindo seus princípios em tudo o que fazem. Além disso, o versículo seguinte em Hebreus 11, 6 destaca a importância da fé na vida do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse versículo complementa a ideia de que a fé de Enoque era a chave para o seu relacionamento com Deus. Ele não apenas andava com Deus, mas acreditava no poder e na bondade de Deus de forma tão profunda que sua vida tornou-se um reflexo dessa fé. O exemplo de Enoque também nos ensina que Deus tem um propósito para cada vida. Enoque viveu em um tempo de grande corrupção e perversidade. Ele foi colocado em um cenário difícil, mas apesar disso, fez a escolha de andar com Deus. Esse aspecto da vida de Enoque nos lembra que, mesmo em tempos desafiadores e em meio a um mundo com valores distorcidos, é possível viver de maneira justa e fiel, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Isso também aponta para um princípio mais profundo. Deus tem planos especiais para aqueles que o buscam com sinceridade. O fato de Enoque ser levado para Deus sem morrer mostra que Deus tem a capacidade de mudar os rumos da vida daqueles que são fiéis a Ele de uma maneira única. Para muitos estudiosos e teólogos, isso representa a promessa de que Deus honra aqueles que o servem com integridade e fé genuína. Além disso, ao ser levado diretamente para Deus, Enoque simboliza a perfeição da santidade que Deus deseja de seus filhos. Ele foi tirado deste mundo, não apenas porque foi justo, mas também porque sua vida representava a ideia de que, no fim dos tempos, todos os fiéis podem ser elevados a uma realidade eterna com Deus. A ausência de morte na história de Enoque prefigura a transformação que os cristãos acreditam que ocorrerá com aqueles que permanecem em Cristo e são ressuscitados para a vida eterna. O livro de Enoque, que não está incluído no cânon da Bíblia hebraica ou cristã, mas é parte da literatura apócrifa,
oferece uma visão mística e profética de sua jornada. Embora esse livro seja de origem judaica, ele exerceu grande influência na tradição cristã, especialmente no entendimento sobre o fim dos tempos. No livro de Enoque, Enoque tem visões sobre o julgamento de Deus sobre os ímpios e a vinda de um Messias. A figura de Enoque, assim como outras figuras bíblicas, como Elias, que também foi levado por Deus sem morrer, está associada à ideia de um profeta que se antecipa ao julgamento divino e que traz uma mensagem de arrependimento e salvação. Para alguns cristãos, Enoque também é visto como uma figura que simboliza a ideia de transformação e renovação no fim dos tempos, quando aqueles que andaram com Deus serão finalmente glorificados. Em uma leitura cristã, a vida de Enoque também se conecta com a esperança da redenção final, que é um tema central do Novo Testamento. No cristianismo, a morte não é mais vista como o fim, mas como uma transição para a vida eterna em Cristo. Enoque, sendo tomado por Deus sem morrer, antecipa a promessa de vida eterna para todos os que andam com Deus. A transformação de Enoque pode ser vista como uma antecipação do destino de todos os crentes, que um dia serão elevados para estar com Deus, seja através da ressurreição ou da ascensão, como no caso de Enoque e Elias. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo fala sobre o retorno de Cristo e a transformação dos fiéis, dizendo: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Se você gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.